Olá, cervejeiros, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma técnica chamada de no-chill. No-chill consiste no não resfriamento da cerveja após a fervura. Alguns alunos vêm me questionando, o porquê dessa técnica, que tinha gente falando que essa técnica estava propagando essa técnica, enfim. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer um pouquinho para vocês sobre o no-chill. Então, pessoal, alguns alunos me falaram que alguns blogueiros haviam falando que essa era uma técnica que estava sendo recomendada, né? Falaram que o Jamal tinha comentado sobre essa técnica e que estava recomendando essa técnica. E eu fui assistir os vídeos, inclusive do Beer School do Jamal, e o Jamal em nenhum momento recomenda essa técnica. Ele fala que ele não recomenda, mas ele toma uma postura bem imparcial, falando das vantagens e desvantagens dessa técnica, né? E eu resolvi gravar esse vídeo, né, só para reforçar o que o Jamal já vem dito, né? E também acrescentar algumas outras informações também, inclusive para as pessoas que me questionaram, que me perguntaram se valia a pena fazer o no-chill ou não. Bom, o que consiste o no-chill? No-chill é terminar a fervura, fazer o ripple para fazer a decantação dos sólidos e do trube. Após o tempo do ripple, 15, 20 minutos, não precisa mais do que isso, a gente pega e coloca todo esse mosto dentro do balde fermentador, deixa dentro da geladeira, né, ou temperatura ambiente, para cair a temperatura. Depois que atingir a temperatura de fermentação, daí sim a gente joga a levedura. Então, essa é uma técnica, da onde que veio isso? É uma técnica originária na Austrália. Na Austrália, muitos cervejeiros caseiros, acabavam fazendo a sua cerveja sem fazer esse tipo de resfriamento. O motivo disso é porque o cervejeiro caseiro, ele acaba simplificando muito o processo, né? Esse é um dos principais porquês de fazer cerveja em casa, né? Eu não preciso ter equipamentos estrondosos, né? Eu posso simplificar muito o meu processo. Então o motivo é a simplificação do processo e a simplificação e a redução do tempo, né? Simplificando processos, eu acabo de deixar de usar um equipamento de resfriamento, por exemplo. Eu tenho uma economia em equipamento. Então a primeira vantagem é ter economia de equipamento. Eu não preciso comprar então um chiller de imersão, só que qual que é a economia? Chiller de imersão custa R$150. Um chiller de alumínio, lógico, mais uns R$20 de mangueira e conexões para você poder adaptar esse chiller na água. Se você for usar um chiller de placas, aí é em torno de R$600, tá? Então, a primeira vantagem é a economia de equipamento. A segunda vantagem seria a economia de água. Quanto, mais ou menos? Para resfriar 20 litros de cerveja, eu calculo que mais ou menos a gente gasta muita água, a gente use por volta de 150 litros de água. Água a temperatura ambiente, que a gente liga numa vazão alta, muito alta, para poder resfriar o nosso mosto. Então a gente tem uma economia de água de 150 litros mais ou menos, é difícil dizer. Em termos de valores, essa economia de água me custa quanto? 1.000 litros de água custa por volta de R$15. Né? Então esses 150 litros de água vai te custar R$4. Né? Eu não fiz a conta, mas vocês podem fazer. Por volta de R$4. Bom, é uma economia muito alta. Outra vantagem seria a economia de tempo. Um chiller de imersão, um resfriamento, eu gasto 30 a 40 minutos para resfriar minha cerveja se eu usar um chiller de imersão. Um chiller de contrafluxo é muito mais eficiente. Eu gasto por volta de uns 10, 15 minutos para resfriar 20 litros. Então é economia de tempo. Se for o chiller de imersão, por volta de 40 minutos. Na hora que eu jogo esse mosto quente todo para dentro do balde fermentador,
ele vai estar todo quente. E ele estando quente, ele vai sanitizar, ele vai matar todas as bactérias que tem ali. Vamos supor que a sua temperatura de fervura seja de 98 graus. Na hora que você passa para dentro do balde fermentador, essa temperatura caia por volta de 92. Eu não medi certo, mas 90, 92 é uma temperatura muito alta, né? É muito superior à temperatura de pasteurização. Então, se esse mosto cair acima de 70 graus dentro do fermentador, que seja, a esterilização do fermentador ela é quase instantânea. Questão de 10, 15 segundos a gente mata a maioria dos micro-organismos que tem lá. Só não se mata bactérias termófilas, que aí só vão morrer com a autoclave. A temperatura da autoclave é por volta de 120 graus Celsius. Tá? Mas esse tipo de bactéria a gente não tem na cerveja. É muito, 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 muito raro ter esse tipo de bactéria. Então isso não é uma grande vantagem também, tá? Então a gente falou das vantagens. As vantagens não são tão grandes assim. A maior vantagem aqui, na minha opinião, é economizar em equipamento, é simplificar um pouco o processo, tá? Economia financeira, economia em água que eu estou gastando, economia do álcool que eu iria usar para sanitizar o fermentador, não é muito. A maior economia seria um chiller, não ter que pagar um chiller de imersão, que custa por volta de R$150. Também não é grande coisa. Desvantagens. Se eu jogo um lúpulo de final de fervura, lúpulo nos últimos 15 minutos de fervura, 15, 5, 10, 0 minutos de fervura, esse lúpulo todo ele vai ficar em contato com esse mosto quente por um tempo maior, então ele vai aumentar o amargor. É como se eu tivesse jogado todo esse lúpulo a 60 minutos, no início da fervura. Então ele vai dar um amargor máximo. Então se eu fiz o no-chill, a primeira grande desvantagem dessa história é todo o lúpulo que eu joguei no final de fervura é como se ele fosse um lúpulo de início de fervura. Tanto em amargor quanto em sabor e aroma. Né? Então, em outro vídeo eu vou explicar o porquê que a gente faz uma adição de lúpulo no final de fervura. Basicamente, para intensificar o sabor, dar mais complexidade de sabor na cerveja, isso é importante para cervejas lupuladas, e dar um pouco de aroma, é importante para diversos estilos. Então, essas características de sabor e aroma são fundamentais para alguns estilos. Para outros não, ou menos importantes, tá? Então a primeira grande desvantagem é esse aspecto da lupulagem. A segunda desvantagem, que não é tão importante assim, é o DMS. DMS é o dimetilsulfito, é aquele off flavor que dá o aroma de milho cozido, vegetais cozidos. Ele é formado pela temperatura, mas ele é volatilizado pela turbulência do mosto. Ele é volatilizado pela turbulência porque ele é um composto de enxofre, tá? Então ele é volatilizado pela agitação do mosto, né? Pela fervura estar ali, né, fazendo aquela agitação. Então eu desliguei o fogo, eu não tenho mais agitação do mosto. Eu continuo tendo a geração de DMS. Se eu ferver meu mosto até por 3 horas, eu continuo tendo DMS, geração de DMS, mas eu não tenho mais a evaporação. Se eu ferver por 1 hora e botei ele dentro do balde, botei dentro da geladeira, vai ter DMS? Vai. Mas é tão importante assim? Para cervejas escuras, cervejas belgas, para cervejas de trigo, não é tanto. Seria mais importante para uma lager leve como uma Pilsen, né, uma Helles Beer, entre outras. Como eu joguei o mosto quente dentro do fermentador, eu não consigo aerar este mosto. Não adianta eu aerar um mosto a 90 graus, 80 graus. A absorção de oxigênio é quase nula. Então, aerar o mosto quente não dá. Eu poderia aerar com bombinha de aquário,
depois de o mosto ter sido resfriado. Né? Então eu fiz o no-chill, coloquei, o mosto resfriou dentro do balde e aí ele chegou a 20 graus, temperatura de fermentação, ou a 12 graus se você está fazendo uma lager. E aí eu vou aerar e jogar a levedura. Eu posso fazer a aeração utilizando a técnica de no-chill. Eu posso fazer. Mas aí eu vou precisar de uma bombinha de aquário. Eu vou ter que comprar um equipamento a mais para isso. Ah, mas tem outras formas de aerar. Se você pegar uma colher, a sua colher cervejeira mesmo, sanitiza ela com bastante álcool e chacoalha ela dentro do mosto até espumar muito no mosto frio, você consegue fazer uma aeração, né? Você pode ter um risco um pouquinho aí de contaminação, mas você consegue com a colher fazer a aeração e aí, como a temperatura já está baixa, joga a levedura ali, nesse momento. Então, a aeração é isso. Não dá para fazer quente, mas você pode fazer ela depois. Quanto mais tempo esse mosto fica em temperatura quente e o no-chill, o mosto fica numa temperatura quente por muito mais tempo, maior o escurecimento da cerveja. Isso acontece, ele é pouco, mas acontece. Essa é uma das coisas que as pessoas que comentaram do no-chill não falaram. Né? Falaram de DMS, falaram da aeração, não falaram muito bem da lupulagem e do escurecimento da cerveja não. A cerveja, se ela for uma cerveja clara, ela vai ficar um pouco mais escura então. O escurecimento da cerveja, ele é um problema nesse caso. E eu já vi isso. Eu já fiz cerveja com no-chill. Eu não estou aqui sendo categórico nem sendo muito chato com a história de no-chill. Eu já fiz a cerveja. Eu fiz uma vez que eu estava dando um curso básico, eu não tinha o chiller na hora. E uma vez em casa que o meu chiller de imersão deu problema. Então eu não resfriei a cerveja. Eu percebi o escurecimento dessa cerveja. O último quesito, a última desvantagem, que também eu não vi em outros vídeos, é o cozimento excessivo da cerveja. A cerveja ela fica por um tempo um pouco maior numa temperatura quente. A cerveja, como qualquer outro alimento, submetida a um longo tempo de temperaturas altas, ela vai perder sabor, vai ficar xoxa, vai ficar aguada. Além de ter um risco de oxidação. A oxidação ela não é pelo oxigênio que está dissolvido, porque quando a temperatura está alta do mosto, não tem oxigênio dissolvido. Se tem uma oxidação superficial. Esse quesito, então, de escurecimento e oxidação acontece, só que não é muito importante para o caso do no-chill. A grande desvantagem do no-chill, na minha opinião, é a lupulagem. Tá? Todo lúpulo que você joga no final de fervura, ele tem o mesmo amargor do que um lúpulo de início de fervura. Tudo bem, eu jogo no software e o software calcula. A grande desvantagem da lupulagem é, quando eu jogo um lúpulo de final de fervura, o objetivo daquela lupulagem é complexidade de sabor e aroma. Eu perco isso com o no-chill. É por isso que eu não recomendo o no-chill para cervejas lupuladas. Mas então o no-chill ele serve para alguns estilos? Ele é menos impactante para cervejas escuras, escola inglesa, né? Que não precisam deste aroma de final de fervura, só que a English IPA, a IPA inglesa, a Pale Ale inglesa precisam deste aroma de final de fervura. Para a IPA inglesa não dá para fazer o no-chill, mas para fazer uma brown, para fazer uma porter, para fazer uma stout, uma red, uma bitter até, você pode usar o no-chill. Vai ter um pouquinho de DMS, mas o maltado é muito alto que vai esconder esse DMS. Cervejas belgas e Weiss, com aquele esterificado todo, o DMS vai aparecer? Não. Numa cerveja belga e Weiss, precisa de aroma de lúpulo?
Precisa de complexidade de lúpulo? Também não. Então o no-chill é uma opção para Belga e Weiss. A Bock e a Dunkel também não precisam de aroma e nem sabor de complexidade de lúpulo. Então, esses são os estilos que a gente poderia fazer o no-chill, tá? Aonde o no-chill é menos impactante. Estilos onde o no-chill é muito impactante. Cervejas lupuladas, IPAs, né? Pale Ale, Brut IPA, Session IPA, New England IPA. Todas a gama de IPA, Brown IPA, Red IPA, Rye IPA, todas elas, todas as cervejas lupuladas, o no-chill não é uma técnica que a gente deve usar. Conclusão, na minha opinião, para quando que acontece o no-chill? O no-chill para mim é quando você está aprendendo a fazer cerveja em casa e aí você ainda não tem grandes conhecimentos do que acontece com o processo cervejeiro, do que acontece na produção de mosto, e aí a gente começa fazendo no-chill. Aí conforme a gente vai aprendendo o que acontece, a gente começa a ser um pouco mais criterioso e quer aprimorar um pouco a nossa cerveja. Daí a gente vê as desvantagens no no-chill e compra um resfriador de placas ou compra um chiller de imersão para poder melhorar a nossa cerveja. Eu comparo o no-chill a você não controlar a temperatura durante a fermentação. Fermentando a temperatura ambiente, a gente tem formação de diversos compostos que não deixam a cerveja agradável. Conforme a gente vai aprendendo um pouco mais, a gente sabe que a gente tem que controlar a temperatura de fermentação e daí compra uma geladeira. Então, o no-chill eu comparo a fermentar sem controle de temperatura. É um processo onde que você inicia a sua produção por falta de conhecimento e depois você adquire conhecimento e acaba controlando a temperatura de fermentação e acaba fazendo o resfriamento da cerveja. Espero que nesse vídeo eu tenha conseguido explicar as vantagens e desvantagens do no-chill. Tentei ser o mais imparcial possível. Eu não recomendo no-chill, só que existem alguns estilos em que o no-chill é menos impactante. Muito obrigado, até a próxima.